mais de um mês, né? Na verdade, não é uma semana, mas alguns meses, um mês já, que a gente começou essa temática sobre ser discípulo. E você tem visto muito essa figura que mostra a dinâmica da nossa comunidade, daquilo que a gente crê que seja o discipulado, assim, a maneira como você se torna discípulo de Jesus. Essa pizza, ela mostra um pouco da estrutura da nossa comunidade. Eu não vou gastar tempo falando, porque eu já falei bastante sobre isso, mas só queria que você entendesse como que é importante a gente participar de encontros maiores como esse, onde a gente é desafiado. Como que é importante a gente, durante a semana, ter também um espaço menor onde a gente pode compartilhar nossa vida com outros. Como que é importante a gente ter uma dinâmica que permita a gente ter conversas pessoais, privadas, encontros pessoais um com o outro. Né? Como que esses 3 primeiros blocos ali, eles vão formando a gente a médio e longo prazo e nos deixando mais parecidos com Jesus. E o amarelo mais tem a ver com a missão, tem a ver com a prática de tudo aquilo que a gente tem aprendido. Então, isso aí eu vou conversar na semana que vem. Hoje eu queria gastar tempo com vocês, falando sobre conversas pessoais. A importância da gente aprender a ter conversas pessoais e também receber, assim, conversas pessoais. Quando eu converso com alguém, quando alguém conversa comigo, dentro da comunidade. Conversas pessoais são super importantes para que a gente, nessa formação de discípulo, a gente ganhe maturidade, a gente ganhe orientação, a gente ganhe direção. Como sempre, a gente tem que olhar para como que Jesus fazia esse negócio. Depois, a gente vê como que a gente faz. Quando você vai para os evangelhos, por exemplo, o relato dos evangelhos, olha, é muito raro você ter um encontro privado com Jesus, sabia? Eu não sei se você é daquele tipo que gosta, que fica imaginando assim, se eu tivesse a chance de conversar com Jesus pessoalmente, seria maravilhosa a minha vida. Olha, deixa eu te falar, nos evangelhos, esses encontros eles são raros. Você tem a mulher que foi curada de hemorragia, você tem Zaqueu, você tem Nicodemos, né, pessoas que tiveram encontros privados com Jesus. No entanto, na grande maioria das vezes, esses encontros não foram tão legais assim. Esses encontros foram confrontadores. Se você pensa que a conversa com Jesus é um negócio assim, legalzinho, leve, que flui e tal, a maioria, via de regra, quando Jesus conversa privadamente com alguém, essa pessoa ouve o que ela não queria ouvir. Tá? Na comunidade cristã, como é que acontece isso? Aqui na nossa comunidade, por exemplo, a gente tem o tempo do culto, nós temos os grupos pequenos, e aí tem um ensino aqui. Por favor, esse momento de domingo, ele é um momento de ensino também. Se você prestar bem atenção, você vai ver que a gente está ensinando alguma coisa aqui. A gente está ensinando a palavra de Deus. E aí você vai para os grupos pequenos durante a semana, você tira suas dúvidas e tal. Quando você ouve todo esse ensino, isso gera 2 coisas no seu coração. Ou arrependimento e aceitação, você fala, pô, que legal, aquilo que eu ouvi valeu para mim, eu preciso mudar mesmo, tal, e eu sigo em frente. Tem gente que entra em crise, mas eu sempre fiz assim, eu sempre fiz assado, como é que eu vou mudar isso agora? E quando a gente entra nessa crise, a gente vem tirar as dúvidas, certo? Dentro dos grupos pequenos, dentro do grupo maior, e a gente continua crescendo. Mas tem um grupo de pessoas, ou tem algumas atitudes, nossa, que é a negação do negócio, a resistência. Então, quando a gente ouve um ensino aqui, quando a gente ouve um ensino no grupo pequeno, quando a gente vê um ensino nos cultos, a gente literalmente bota uma barreira e diz assim, não quero para isso para a minha vida, isso não vai mudar a minha história, eu discordo do Fernando, eu vou continuar na comunidade, mas eu discordo do que o Fernando falou nas Escrituras. Eu não vou lidar com o meu dinheiro desse jeito, eu não vou lidar com a minha sexualidade desse jeito, eu não vou lidar com o meu emprego, com o meu trabalho, com a amargura, dessa maneira. Aí a pessoa começa a entrar num estado de negação e de resistência. E Deus querendo trabalhar na vida dela, querendo mudar a vida dela, e ela, não. E aí ela vai para outro lado, ela não vem para a comunidade, ela vai para outro lado. Quando ela vai para outro lado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir atrás dela. E quando a gente vai atrás dela, a gente tem conversas pessoais com ela. Às vezes as conversas pessoais, elas sanam as nossas dúvidas, elas nos aliviam, elas nos fazem seguir em frente. Mas às vezes as conversas pessoais, elas são cruciais. E quando elas são cruciais, a gente bota em jogo muita coisa, porque quando tem uma conversa crucial com alguém,
Você corre o risco, por exemplo, de deixar de ser admirado pela pessoa. Por exemplo, eu como pastor, eu sou muito admirado daqui da frente. Mas sempre que eu tenho que ir na direção de alguém para falar uma coisa que a pessoa não quer ouvir, e ela precisa, eu estou pondo em risco o quê? A minha admiração e o carinho que essa pessoa tem por mim. Porque às vezes se ela receber, legal, ótimo, ganhamos um amigo, ganhamos um irmão. Mas se ela não receber, aí lascou-se tudo. Eu não sei como é que você lida com esse negócio na sua vida, quando você tem que ter conversas importantes, conversas assim decisivas. Isso aconteceu na vida desse camarada aqui, ó, no Evangelho de Marcos. Jesus e o jovem rico. Não sei se você já ouviu essa história. Essa imagem eu achei legal demais. Tem um site chamado Jornada com o Messias, só que é em inglês, Journey with the Messiah. E lá tem muitas fotos assim contemporaneizadas sobre Jesus. E essa é uma foto que eu achei bem legal. Vocês já pararam para pensar que o jovem rico talvez fosse casado? Não sei. A Bíblia não fala que ele era solteiro, até porque na época um cara de, 30 anos, 40 anos já estava casado, já tinha sido arrumado o casamento para ele. Não é que nem hoje que a gente fica solteirão aí, 40, 50 anos e nada de andar com a vida. Né? Você já imaginou esse camarada chegando ali com a sua Ferrari? Não sei se é uma Ferrari aquilo, deve ser. Uma BMW, alguma coisa, tem um cavalo ali, né? O cavalo eu não sei quem que é, Lamborghini, o que é, mas é um carrão, é um baita de um carro. Imagina essa família chegando ali e escutando aquela conversa com Jesus. E se você já ouviu essa história, você sabe que Jesus manda ele vender tudo e dar aos pobres e tal. Imagina os filhos ouvindo esse negócio. Imagina a esposa ouvindo esse negócio. Oi Jesus, como que é esse negócio de vender tudo? Não, eu não posso perder os privilégios que eu tenho, eu não posso perder as regalias que eu tenho, não. Imagina um menino que o pai tinha prometido para ele uma viagem assim, para a Europa, para ele ficar lá 15 dias, e de repente o pai volta e fala, pois é, Jesus mandou a gente vender tudo e agora não vai poder rolar essa viagem para a Europa. Então imagina a crise, a encrenca que esse camarada ia arrumar dentro da família. Mas, brincadeiras à parte, esse jovem rico, que não temos o nome dele, mas nós temos o que aconteceu com esse cara. Esse cara, segundo o Evangelho de Marcos, diz que quando Jesus ia saindo, esse homem correu na direção de Jesus. Ele foi apressadamente atrás de Jesus, como quem não queria perder aquela oportunidade. E ele se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha, quando você lê os evangelhos, tem pouquíssimas pessoas que se ajoelharam diante de Jesus. Esse não é um negócio muito comum, você se ajoelhar na frente de um estranho, e em público, e diante dos amigos, diante dos conhecidos. Por exemplo, você tem em Marcos capítulo 1, você tem o dia em que um leproso, um cara que está doente, ele se ajoelha diante de Jesus. Você até entende, por quê? Porque o leproso, principalmente nessa cultura judaica do primeiro século, ele é um cara excluído de tudo. Ele já perdeu tudo, ele não tem mais o que perder. Ele está morando fora da cidade, está dormindo fora da cidade, ele não participa de festa, ele não vai no estádio, ele não consegue ter relacionamento com as pessoas, por quê? Porque ele é considerado impuro. Por ser leproso, ele não pode ter contato com as pessoas. Então esse cara já perdeu tudo, e aí ele corre e se lança de joelhos diante de Jesus. E ele não está nem um pouco preocupado com a reputação dele, ele não está preocupado com o que as pessoas vão dizer. Por quê? Ele não tem nada para perder. Ele já perdeu o que ele tinha que perder. No capítulo 5, você tem você tem um camarada chamado Jairo, que é um chefe de uma sinagoga, um líder religioso, bem respeitado. Esse já tem alguma coisa a perder, porque esse cara também vai e se ajoelha diante de Jesus. Só que ele se ajoelha diante de Jesus por quê? Ele tem uma filhinha de 12 anos, que está na beira da morte. Então, quem já passou por essa situação de ter um filho doente à beira da morte, sabe que quando o filho começa a entrar nesse negócio, nada mais importa. Tudo que importa agora é ele. Então, o Jairo, até por ter uma reputação, a zelar e tal, e chegar diante de Jesus e implorar para ele ir até a casa dele, ele já não está nem aí para a reputação, porque as pessoas vão dizer por quê. Porque ele tem uma coisa mais importante do que a reputação dele, que é a filhinha dele, que
que está à beira da morte, ele quer que Jesus vai curá-la. Beleza? Esses dois, eles têm alguma coisa que, digamos assim, justifica o fato deles se colocarem de joelhos diante de Jesus. Mas e esse cara? Esse jovem rico? Ele não está leproso? Ele não está com a filhinha morrendo? E ele, quando Marcos faz questão de dizer que ele é rico, é porque ele é rico. No grego, rico quer dizer rico, com dinheiro. Ele tem tudo que todo mundo queria ter. Ele não passa os perrengues que muita gente passa. Ele aparentemente tem a vida estabilizada. Ele levanta de manhã, está tudo tranquilo, ele não tem com o que se preocupar. Ele vai se preocupar com como que vai ser o café da manhã dele. Ele vai trabalhar, ele está com a mente voltada para a produção dele, para a vocação, para a criatividade dele. Ele não está pensando no boleto que está vencendo, ele não está em crise com as coisas, ele está bem. Por que que esse cara corre na direção de Jesus, se larga aos pés dele, se ajoelha e faz essa pergunta? Vocês conhecem essa pirâmide? Vocês já ouviram falar da pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow, ela é interessante, porque ela fala assim, ela ensina a gente que nós, naturalmente, a gente trabalha grandemente, intensamente para suprir as nossas necessidades. Então, sempre que a gente consegue suprir uma necessidade na vida, a gente começa a trabalhar por uma mais necessária. Então, por exemplo, Maslow ele vai falar que a necessidade principal nossa como seres humanos é fisiológica. Então você tem comida, água, abrigo, sono. Enquanto a pessoa não tem esse negócio, ela trabalha e tudo que ela quer é poder ter o que comer, ter o que vestir, ter um lugar para poder dormir, ficar tranquilo. Depois que ela alcança esse negócio, ela começa a ter outras necessidades. Assim, o lugar que ela mora, ela começa a pensar, eu moro aqui, eu tenho abrigo, eu tenho comida, eu tenho sono, mas talvez eu possa ter um lugar melhor para morar, menos perigoso, eu posso ter uma comida melhor para me fazer melhor, para me fazer bem até, para me ter uma saúde melhor. Aí ela alcança a segurança, ela começa então a buscar o social, a amizade, a família, que é mais ou menos, eu acho que o que a média nossa, a maioria de nós, ou quase todos nós aqui estamos nessa fase, que ninguém aqui está passando necessidade com relação à parte básica, à parte de segurança, todos nós aqui temos a necessidade, por exemplo, de ter relacionamentos, de ter amigos, família, amizade, comunidade. Queira ou não, um dos motivos pelos quais a gente vem na comunidade aos domingos é por causa das pessoas. Mesmo que a gente não goste das pessoas, a gente quer vir para estar junto com as pessoas, para ter esse momento aqui de bagunça, de tomar um cafezinho, de dar um abraço, de falar um com o outro, de ouvir a palavra, de sentir que nós somos parte de um grupo. Muitos de nós ansiamos pela família porque esse é um desejo natural, uma necessidade nossa. Quando a gente passa essa fase, a gente começa então, assim, a gente já tem tudo, tem amor, tem relacionamentos, agora eu preciso ser reconhecido pelas pessoas. Aí você começa a procurar status, você começa a estudar mais para você crescer na sua empresa, para você ter um cargo melhor, você começa a comprar um carro melhor, já não porque você tem necessidade dele, porque você quer mostrar para os outros, você quer ser reconhecido, você começa a buscar um jeito de ser afirmado dentro do meio que você vive. E passando essa fase, quando você chega no topo da pirâmide, onde você está realizado, você então começa a desenvolver e a trabalhar para desenvolver o seu talento, sua criatividade. Por quê? Você não tem mais nada para preocupar abaixo. O que você tem que preocupar agora é de ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, fazer melhor as coisas, fazer um impacto maior no mundo, mais eficiente. E o jovem rico, ele está nesse topo da pirâmide. Quando ele chega no topo dessa pirâmide, ele descobre o quê? Lá em cima não tem um degrau mais, não tem mais um ponto para eu trabalhar, para eu lutar por aquilo. Então ele chega diante de Jesus e fala: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Por quê? Porque a vida eterna é o último passo, a ansiedade pela eternidade, a relação com Deus é o último passo nosso como seres humanos, que vai de fato nos realizar e que vai de fato nos deixar felizes e contentes. Talvez é o que Salomão, outro jovem rico,
que escreve no seu livro de Eclesiastes, no final da sua vida, ele diz o seguinte, ó, Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Anseio, desejo pela vida eterna, que significa desejo por um mundo melhor, desejo por um mundo sem guerra, sem violência, desejo por paz em casa, desejo por um mundo sem doenças, desejo por um mundo sem preocupações, desejo por estabilidade na vida. Aí você fala, não, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Por que você levanta todo dia? Eu e você estamos buscando isso. A gente tenta colocar a nossa vida em ordem o máximo, e a gente tem sempre aquela ilusão de que, não, eu vou conseguir, ó, agora que eu conseguir chegar naquele ponto, a minha vida vai ser boa. E não é, a gente vai sempre tendo um ponto a mais, a gente sempre tem um problema a mais para resolver. E o que Salomão diz aqui é que esse anseio do nosso coração é o que Deus colocou. Por quê? Porque só Ele pode suprir. É como se fosse um código que só pode ser decifrado, olha só, quando você e eu entendemos que Jesus Cristo é Deus encarnado, que veio até nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e nos chamou para ser seus discípulos, seus seguidores, entregarmos a nossa vida e a razão da nossa vida para Ele, ponto. Fora disso, qualquer outra coisa que você tentar botar nesse lugar aí da eternidade, você vai ficar refém. Você tentar correr atrás de trabalho, de sexo, de dinheiro, de poder, de afirmação, nada disso vai deixar eu e você assim, ó, uau, satisfeitos. A gente só vai ganhar satisfação quando a gente entender que nós somos pecadores, que somos pessoas, nós somos uma humanidade distante de Deus, e é por isso que a nossa vida é toda bagunçada, mas que Deus é amoroso o suficiente para vir até o nosso encontro, nos dar a mão, nos oferecer uma vida diferente. Quando eu e você entendermos isso, a gente consegue descansar em meio a todos os problemas que a gente tem. Então, por isso, esse camarada, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. E como eu disse para você, se você acha que as conversas com Jesus é um negócio assim, legal, porque tem gente que vê Jesus como um hippie, né? Um cara assim que toma chá verde, um cara assim que é todo paz e amor, todo zen, um cara assim que chega, ô meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conta para mim o que você está passando na sua vida. A gente tem essa falsa ideia de que Jesus é esse camarada. E quando você lê os evangelhos, você vai ver o seguinte, olha, na maioria das vezes as pessoas foram conversar com Jesus, elas tomaram um chute na canela. Com amor, mas tomaram um chute na canela. Eles se surpreenderam com a maneira como Jesus respondeu a eles. E talvez se nessa manhã você tem algumas questões pessoais que você quer resolver, e você veio aqui esperando que Jesus falasse com você, que a palavra de Deus te falasse de um jeito assim, vem cá meu filhinho, coitadinho, vem cá, deixa eu dizer para você, olha, fica esperto, porque eu acho que a coisa vai ser um pouco diferente. O que Jesus responde para esse cara de cara? Meu filho, por que você me chama de bom? Primeiro chute na canela. Por que você está me chamando de bom? Você acha que a bondade está no ser humano? Você está achando que a bondade é uma coisa inerente do ser humano? E que o ser humano, sendo bonzinho, bondoso, ele pode de fato fazer algo por você? Você acha que esse anseio seu pela vida eterna pode ser suprido pelo ser humano? Por que você está me chamando de bom? Você está confiando que eu vou dizer para você o seguinte, ó, faça assim, assado, e como ser um bom ser humano, e vai resolver a sua vida? Jesus, ele deixa muito claro para esse cara aqui, quem é Deus e quem é a humanidade, quando ele fala. Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Essa é uma afirmação intragável, muitas vezes, para nós, indigesta. Ninguém é bom, nem mesmo o Davizinho, nem mesmo o Samuel, nem mesmo o Miguelzinho. Aí as mães, não, são gente boa, claro. Pô, não estou falando do valor deles como pessoa. Mas a Bíblia está falando, e Jesus está falando para esse cara o seguinte, ó, não há ninguém, por mais gente boa que seja, por mais que a voz seja suave, por mais que a aparência seja agradável, por mais que ele pregue, não há ninguém que seja bom como Deus.
porque seres humanos são disfuncionais, distorcidos, mas Deus não. Deus é bom, Deus é perfeito. E aí, esse camarada está perguntando para Jesus como que ele, sendo um ser humano, não muito bom, pode viver a eternidade com um Deus que é bom, que é perfeito. É como se Jesus está dizendo para ele assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa, ó, é uma equação assim difícil de resolver, porque você é imperfeito, e você quer viver na eternidade onde Deus é perfeito, só que Deus não deixa imperfeitos viverem na eternidade junto com Ele. Como é que vai fazer esse negócio? Tem que arrumar um jeito de equacionar esse negócio. Nós temos essa consciência de quem nós somos, ou lá no fundo a gente acha que a gente, com as nossas boas obras, com os nossos bons comportamentos, com a nossa performance também, vir à igreja e fazemos um teatro às vezes, botar uma roupa de ver Deus, e, enfim, a gente acha que isso de fato nos torna pessoas boas. Jesus está dizendo para esse camarada, ninguém é bom. Bem, respondendo a sua pergunta, e aqui é interessante porque você pensa que Jesus está respondendo para ele como se fosse a solução do problema, mas não é ainda. O que Jesus está fazendo é levando esse jovem a perceber que ele, como ser humano, ele não é tão bom quanto ele acha que ele é. Então Jesus vai meio que dar corda para ele, até que ele possa pegar essa corda e de repente ele vai perceber que a coisa é um pouco mais embaixo. Então ele fala assim, meu filho, respondendo a sua pergunta, então vamos lá. Você conhece os mandamentos? Conhece? Você é um judeu, você é um cara que cresceu numa família judaica, você ouviu a lei, você ouviu a Torá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Pô, faz isso aí. E Jesus pega com ele uma parte da lei, se você perceber, a lei toda de Moisés não está aqui. Esses são só os últimos 6 mandamentos, que fazem parte da segunda tábua da lei, que tem a ver com as relações interpessoais. A maneira como eu lido com pessoas, com as pessoas ao meu redor, com a minha família, com a minha sociedade. Então Jesus fala para ele, vamos conversar aqui, ó, vai lá, faz isso e vai dar tudo certo. E aí ele fala assim para Jesus, Jesus, legal, mas ó, mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E quando ele fala isso, a mentalidade desse cara ainda não captou a mensagem. Porque quando ele diz isso, ele provavelmente está se referindo a essa cerimônia chamada Bar Mitzvah, que alguns de vocês já devem ter ouvido pela televisão, em filmes e tal, que é uma cerimônia dentro da comunidade judaica, onde o adolescente, a menina com 13 e o menino com 12, chega esse momento na vida deles que eles chegam diante da comunidade judaica e fazem uma afirmação, dizendo o seguinte, a partir de agora, eu me comprometo a obedecer a lei, não mais porque meus pais me obrigam, não mais porque eu fui obrigado a isso pelos meus pais, mas porque eu faço um compromisso de agora fazer isso como uma parte da minha maturidade. Eu vou tomar as decisões na direção de Deus por minha conta. Então, provavelmente o que esse jovem está dizendo para Jesus é, Jesus, esse negócio de obedecer pai e mãe, de honrar, de não matar, de não furtar, de não enganar ninguém, eu faço desde que eu fiz o Bar Mitzvah, desde que eu era adolescente. Eu estou fazendo isso. Esse cara, engraçado, porque ele pergunta para Jesus essas coisas, mas ele já sabia a resposta. Ele já sabia a resposta, porque olha só, essa pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Dentro do contexto judaico, dentro do contexto da época, era uma pergunta feita a todo momento. E, para evitar de ter que ficar toda hora dando as mesmas respostas, as escolas teológicas da época, as escolas rabínicas, elas tinham isso meio que estampado na porta das escolas. O que fazer para guardar a vida eterna? Obedeça os mandamentos. Então, isso era uma coisa que esse jovem já sabia, mas alguma coisa interior levou ele a ir buscar um carpinteiro, filho de um José, ninguém, um homem que não tinha a mesma visibilidade que ele, não tinha o mesmo poder que ele, alguma coisa, algo no coração dele incomodava ele, porque a resposta não estava sendo suficiente. E parece que Jesus está dando a mesma resposta para ele.
Jesus está tendo uma conversa pessoal com esse jovem. Jesus não tem medo de perder esse jovem. Mas ele precisa falar a verdade para esse jovem, para esse homem. Olha o que Marcos diz. Diz que Jesus olhou para ele, quando ele falou que ele... Não, isso aí eu já obedeço desde a adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Aqui tem um negócio fantástico. Porque Jesus está tendo uma conversa crucial, uma conversa difícil, pessoal com o cara. Mas ele não deixa de amar esse camarada. Ele não deixa de amar esse camarada. Tem um pastor, que a gente sempre fala dele aqui, o Keller. Ele fala que Jesus provavelmente o amou porque Jesus sabia o que ele estava sentindo. Jesus ia falar para ele deixar tudo. E Jesus sabia o que era ser um jovem rico. E deixar tudo para trás para seguir a Deus. Quando Jesus deixa a sua glória e vem até nós. Jesus sabe o que é abrir mão. Isso é uma coisa interessante, porque dentro da fé cristã, tudo que você vê Deus mandando a gente fazer, guarda isso. Não tem nada. Você pode me falar qualquer coisa aí, eu tenho a resposta para você aqui, na ponta da língua. Não há nada que Deus nos mandou fazer através da sua palavra, que Ele mesmo já não tenha feito. Não tem nada que Jesus exija de nós ou demande de nós, que Ele mesmo não tenha feito. Você pode pensar aí o que você quiser. Então, quando Jesus vai falar para esse cara que ele precisa tomar um passo um pouco mais complicado, Jesus sabe o que é dar esse passo complicado. Ele o amou, mas ao mesmo tempo que ele o ama, ele o desafia. E conversas pessoais, privadas, dentro do processo de discipulado, tem que ter esses dois elementos, amor e desafio. Porque se tiver só amor, a gente fica mimado. Se tiver só desafio, a gente fica quebrado. Não é assim? Experimenta fazer isso com seus filhos para você ver. Se você só bater, eles se afastam de você e você perde o coração deles. Mas se você bater, que eu estou falando, não é bater. Estou falando se você só pegar pesado com eles, se você só criticar e tal. E daqui a pouco, o pastor ensina a bater assim. Ó. Mas se você só desafia o seu filho, quer dizer, se você só ama o seu filho, não faz isso, não faz aquilo, deixa ele quietinho. Você perde ele e você não forma o caráter dele. E aí ele fica alguém não maleável, alguém que não é capaz de aprender. E quando alguém for ter uma conversa pessoal com ele, ele não vai estar com o coração aberto e não vai ter a oportunidade de ser resgatado. Né? Sabe, pais perdem os seus filhos, por exemplo, quando são crianças, por causa desse negócio aqui. Ele não tem a coragem de falar não para o moleque. Fala assim, fica sentado aí quieto. Não vai comer isso agora não é hora de comer doce. Vai andar comigo. Ele tem medo de falar isso para o seu filho, por quê? Ele tem medo que o seu filho não vai mais amá-lo. Aí tem crianças que percebem isso e sabem falar, eu não te amo mais. Aí pronto, aí a mãe, ela me ama mais e não faz mais nada. E na adolescência a mesma coisa. Eles preferem ficar com um adolescente andando, batendo o pé dentro de casa, uma semana com uma tromba desse tamanho, mas não tem a coragem de ter uma conversa crucial, uma conversa pessoal, com amor e com desafio. E olha só o que Jesus fala para esse camarada. Falta uma coisa para você. Eu sei que você já obedece os mandamentos, tal, desde a adolescência, mas tem uma coisa que está faltando para você. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Será que a conversa saiu do jeito que esse cara esperava? Será que quando aquele cara chegou diante de Jesus com a sua Ferrari, pedindo uma resposta, era isso que ele estava aguardando? Jesus falar? Será que ele estava dizendo, será que ele estava esperando assim, eu vou lá porque eu quero ver Jesus me quebrar no meio? Não! Eu quero saber qual é o preço. Ou eu quero saber qual é o mecanismo. Por quê? Porque se eu não conseguir fazer, eu posso pagar alguém para fazer. Enfim, eu não sei. Ele podia ter pensado que ele poderia fazer algo por isso. E aí Jesus manda de cara assim, 3 imperativos só para dar uma burdoada nele, assim, vá, venda e dê o seu dinheiro aos pobres.
E muita gente que ensina esse texto se esquece do quarto imperativo. Siga-me. Sabe por quê? Você pode ir vender o seu dinheiro e dar o seu dinheiro aos pobres. E ainda assim, não ter vida eterna. Você pode ir, fazer as coisas bonzinho, do jeitinho que você acha que tem que fazer, que nem o jovem rico. Eu sou uma pessoa, gente boa demais. E aí Deus, me recebe porque eu de fato, eu sou uma pessoa gente boa. Não, Jesus está deixando claro para esse cara, que você tem que ir, você tem que se desapegar, você tem que verificar qual que é o ídolo do seu coração, e você tem que me seguir. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem como, não tem outro caminho. Você precisa andar comigo. E aí, o jovem rico, diante dessa palavra de acolhimento, de desafio, amor e graça e verdade. Olha o que João fala para a gente sobre Jesus. Ele fala que Jesus, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como o Filho único do Pai. Cheio do quê? De poder, graça e verdade. Que Deus é esse? Que vem ao nosso encontro com graça e verdade. Os deuses que você lê nas mitologias, os deuses que você lê nas tradições, eles vêm com poder, para poder te oprimir, ou poder e mentira. Deus é o único Deus, o Deus Criador, o Deus revelado em Jesus é o único que vem até nós e demonstra ao mesmo tempo amor, mas Ele também não deixa de nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Ao longo da nossa vida, nós precisamos aprender a ter conversas cruciais com pessoas que nos amam. Por exemplo, é o que Paulo fala em Efésios. Olha, vamos seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade em amor. A comunidade cristã, a comunidade de fé, a comunidade dos discípulos é um espaço onde a verdade ela tem que ser dita, mas não a qualquer custo. Ela tem que ser dita com graça, com cuidado. E é isso que torna as conversas pessoais numa comunidade cristã, às vezes, motivo de pessoas saírem, de pessoas ficarem chateadas umas com as outras. Não é porque às vezes a pessoa ouve com verdade e graça, é porque às vezes ouviu só com verdade. Vem cá que eu vou te falar umas verdades, você precisa ouvir os negócios que eu tenho para dizer para você. Isso não resolve a vida de ninguém. Mas também ficar quietinho, né, e vendo a banda passar, e vendo as coisas acontecerem, e não tomar nenhuma atitude também não dá. Dentro da família, dentro do relacionamento matrimonial, não dá para você ficar vendo as coisas acontecendo e não falar. Mas a pergunta é, como é que você vai falar? Você vai chegar e chutar tudo? Se você chutar tudo, você machuca, você quebra, você mata. Se você não falar, você vai ficando quebrado. Então, aonde que você vai aprender a falar com verdade e com graça? Onde você vai aprender a ter relacionamentos que não escondem o que tem que ser escondido, mas que também são amorosos? Jesus olha para esse jovem, cheio de poder, de certa forma, meio ignorante, arrogante, quando ele fala, isso eu faço desde a minha adolescência, e ele ainda tem a capacidade de amá-lo, e dizer, meu filho, falta uma coisa. E agora ele entra numa parte difícil das nossas vidas, porque quando a gente é confrontado com alguma coisa séria do nosso viver, do nosso tipo de ser, do nosso jeito de ser, da nossa personalidade, sei lá, geralmente, quando alguém está fazendo isso, alguém está mexendo num ídolo da nossa vida. Tá? E esse é o motivo pelo qual Jesus, nessa conversa pessoal, ele fala com esse jovem sobre o dinheiro. Jesus não queria que ele vendesse o dinheiro, vendesse os bens dele e desse o dinheiro. Essa não é a regra, vender o dinheiro ou vender tudo. Sabe por que não é a regra? Quando você vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, você tem um cara chamado Zaqueu. Lembra do Zaqueu? Regis Danese? Como Zaqueu. Só que não é Zaqueu que fala, entra na minha casa. É Jesus que fala, eu entro na sua casa. Mas beleza, essa é outra história. O Zaqueu era tão rico quanto esse jovem. E naquele dia que Jesus foi ter uma conversa pessoal com o
O Zaqueu levanta no meio da conversa. Não sei se o Zaqueu já sabia da história do jovem rico, falou, melhor eu levantar primeiro antes dele falar, né? Que se ele falar vai vender tudo. Então eu já levanto e faço a minha oferta. Né? Eu levanto e falo truco. Se ele falar 6, lascou. Então ele levanta e diz, Senhor, eu vou vender, eu vou doar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E com os dedinhos cruzados atrás, para Jesus não falar assim, ó, não, Zaqueu, vai e vende tudo o que você tem. Mas não, Jesus olha para Zaqueu e fala, cara, é isso, hoje a salvação entrou nessa casa. Então, a questão não é a quantia do dinheiro. A questão é a relação que aquele camarada tinha com esse ídolo na vida dele. Quando Jesus fala para ele, vai e vende tudo, Jesus está dizendo o seguinte, você disse então que você obedece teu pai e tua mãe, blá, 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 né? Beleza, você é um cara que obedece à lei, certo? Mas tem um ponto da lei que você não está obedecendo. Você não está amando a Deus sobre todas as coisas. E se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você não obedece nada da lei, porque a lei diz que se você tropeça em um mandamento, é como se você estivesse tropeçando em todos. Então, meu filho, o primeiro mandamento que diz, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a força, de todo o teu entendimento, só a Ele darás culto. Olha só, gente, esse camarada, ele está sendo desafiado, ele está fazendo uma pergunta sobre a vida eterna. E ele está sendo desafiado a decidir o que ele de fato valoriza mais. Se é a vida eterna ou se é as coisas que ele tem aqui. Por exemplo, esse camarada não tem aí, né? Tem um camarada chamado Mike Bream, e num dos seus livros sobre cultura de discipulado, ele fala o seguinte, que todos nós como seres humanos temos algumas fendas que corrompem a nossa identidade. Todos nós temos lacunas na nossa vida, buracos feitos em nós que nos tornam disfuncionais. Então ele fala, por exemplo, sobre o apetite, essa necessidade da gente se saciar com tudo, que a gente não consegue, a gente é insaciável em várias coisas. Por exemplo, você gosta de assistir um seriado, beleza? Aí você vê lá 10 episódios. O que você faz? Você assiste os 10 episódios de uma vez só. E depois de 10 horas lá, você está com o olho desse tamanho. Por quê? Porque você é insaciável, você não consegue assistir 2, 3 e deixar os outros para outro dia. Comida, você vê comida, você pensa que isso é mentalidade só de gordo, mas não é não. Gordinho pensa assim, mas quem não é gordinho e também gosta de comida é assim. Ele vê um negócio na mesa, tem que acabar. Enquanto não tiver o último pão de queijo, não sumir de lá, ele fica perguntando, ele até pergunta para o pessoal, né? E quando você casa e tem filhos, sabe o que você faz? Você pergunta para os filhos, você fala assim, e aí, alguém vai querer esse pedaço aí? Alguém vai comer? Não, pode comer, pai. Não estou perguntando o que eu quero comer, estou perguntando só para a gente vai guardar as coisas. Não, mas na verdade é porque você está perguntando assim, ó, se você não for comer, eu quero. Porque você está olhando o último pedaço de tudo e você quer comer tudo. Atividade física. Eu, por exemplo, sou um cara viciado em atividade física. Eu adoro esse negócio de atividade física, não consigo ficar sem atividade física. Tem gente que não consegue por causa da endorfina, enfim, tudo mais. Mas tem a ver com apetite, a gente não consegue lidar com o nosso apetite. Apetite por sexo, apetite por droga, apetite por álcool, apetite por prazer, por só querer viver prazer, e quando você enfrenta algum tipo de dor, você só quer saber de saciar o seu apetite. Tem outra fenda que chama ambição. E ambição não é uma coisa negativa. Não tem nada de errado em você querer ter uma boa casa, em você querer ser um bom profissional. Não tem nada de errado em você querer ser uma pessoa melhor. Mas o problema é quando a gente começa a ser seduzidos de exercer poder e atração através dos bens ou posição. Então tem gente que a fenda da alma dele é o seguinte, ele não tem problema com o apetite, ele não tem problema com... Ele é saciável, mas ele sempre quer estar por cima, mostrando e influenciando através do que ele tem e dos títulos que ele tem, dos títulos que ele exerce, para que as pessoas possam se submeter a ele. Isso é o poder. E a aprovação. Tem gente que é refém desse negócio, necessidade de se sentir admirado e valorizado. E olha,
Instagram, velho, é o ponto, assim, é o point de pessoas assim. Pessoas que querem ganhar curtidas. Pessoas que querem que sua foto seja comentada. Por quê? Porque querem se sentir admirados e valorizados. Bem, dessas 3 fendas, quando a gente fala de conversa pessoal, qual delas é mais nociva para que a gente tenha conversas pessoais? Aprovação. Por quê? Porque quando eu vou ter conversas pessoais com alguém, eu estou botando em risco a admiração que aquela pessoa tem por mim. E como bons brasileiros que somos, bons mineiros, pessoas acolhedoras, a gente não quer às vezes sentar e falar, meu filho, ó, deixa eu te dizer um negócio, eu te amo muito. Mas está errado, cara, o que você está fazendo. Do jeito que você está vivendo, ó. E por que a gente não faz isso? Ah, e se ele ficar bravo comigo? Ah, e se eu perder a amizade? Ah, mas daí eu já não vou mais ser o pastorzão. Aí eu vou ser o pastor que, né, é o chatonildo. Por que a gente não faz isso em casa? Porque a gente está com medo que os nossos filhos nos abandonem emocionalmente? A gente não faz isso com nossos cônjuges? A gente tem medo que o nosso cônjuge perca a admiração por nós? Jesus está livre desse negócio. E por isso ele pode olhar para um camarada que tem poder e olhar para ele e falar assim, meu filho, olha, eu te amo, mas te falta um negócio. Você é apegado aos seus bens. Olhar para alguém e dizer isso com amor é o desafio que nós como comunidade cristã temos na formação de discípulos de Jesus. Formar membros de igreja está fácil mesmo. A gente forma assim frequentadores, é muito baba. Discípulos demandam essa percepção de que conversas com Jesus nem sempre são conversas leves, suaves e legais. Tanto que o jovem que estava conversando com Jesus, quando ele ouve Jesus falar para ele, ó, vai e vende tudo e siga-me, vai e vende tudo e dê aos pobres e siga-me, ele ficou abatido e afastou-se triste. Porque é isso que gera em nós no primeiro momento. O apóstolo Paulo fala que no primeiro momento a disciplina ela pode soar meio ruim, meio dolorida, mas ao longo da vida ela se torna algo necessário para nós. Por que esse cara se afastou abatido e triste? Porque ele tinha algo que ele considerava mais importante e valioso do que a vida com Deus, do que se tornar a pessoa que Deus queria que ele se tornasse. Ele tinha algo na sua posse ou no seu caráter que ele queria manter a qualquer custo, muito mais do que se tornar um homem e uma mulher à imagem de Jesus. Então, Jesus mexe com a primeira tábua da lei agora, falando para ele, cara, olha, eu te falei da segunda tábua, mas a primeira tábua é o seguinte, a tua relação com Deus precisa ser restaurada. Como? Você precisa tirar o ídolo que está no lugar de Deus e colocar Deus no lugar dele, que é o lugar certo dele. Você precisa perceber que você está apegado às suas riquezas demais para você poder ter a vida eterna. Mas no caso dele era riqueza. Mas e no nosso caso? Porque nem todo mundo tem esse problema. Qual a fenda que corrompia a identidade desse jovem? A gente já sabe, é a ambição. Mas e a nossa fenda? O que eu e você temos? E pode ser que nós temos 2 fendas, e pode ser que nós temos as 3 fendas, gente. Né? Mas qual é a grande fenda com a qual nós lutamos no nosso dia a dia? Que a gente precisa fazer essa pergunta para Deus. Deus, tem algo em minha vida que está tomando o lugar que é do Senhor? Eu estou valorizando algo na minha existência, na minha história, muito mais do que essa caminhada contigo? Conversas cruciais têm o poder de desnudar os bastidores de nossa alma. E quando isso acontece, temos 2 opções: arrependimento ou resistência.
Quando você está sendo formado como discípulo, meu querido, numa comunidade cristã, e você vem aqui e você ouve Jesus falar, e eu não sou Jesus, mas a palavra de Deus que a gente está ensinando aqui é os ensinos de Jesus. O Espírito Santo, que a gente já falou na semana passada, que foi derramado sobre nós, nos capacita a ensinar a palavra de Deus. Você vem aqui, você ouve a palavra de Deus. Você tem duas opções. Você resiste e diz assim: Fernando, eu não quero isso. Ou você diz: Fernando, eu não quero isso porque você está enganado. A palavra de Deus não está ensinando isso. Ok, vamos conversar, eu quero ouvir. Mas se o que eu estou falando aqui é o que Jesus ensina, a tua opção é: resiste a isso, ou muda de mente, ou se arrepende. Porque se a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente não vai a lugar nenhum. Eu vou perder meu tempo aqui, vocês vão perder o tempo de vocês aqui. Nós não vamos sair do lugar. Precisamos olhar para a nossa vida pessoal e ter coragem de ter essas conversas cruciais com Jesus. Olha o que Provérbios fala para a gente. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Não existe espaço numa comunidade cristã que queira se tornar discípulo de Jesus sem que a gente ame uns aos outros, ok? Mas quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Mas não existe também espaço numa comunidade cristã para a gente ficar multiplicando beijos. A gente precisa aprender a ser leais uns com os outros, mas sermos verdadeiros também uns com os outros. Em grupos pequenos, que nem a gente falou semana passada, essa é uma coisa mais difícil de acontecer, a menos que o grupo de fato seja um grupo muito confiante, muito assim, né, onde exista uma sinergia e uma confiança muito grande entre eles. Senão não dá para você fazer isso que eu estou fazendo, que estou falando hoje de manhã aqui, num grupo pequeno. Você vai ter que ligar para alguém, combinar, ou você vai ter que procurar alguém diante das suas crises e dizer: Fernando, ou procurar uma pessoa, uma irmã mais madura, um irmão mais maduro e dizer: eu não sei o que fazer, eu estou passando por esse problema. E quando essa pessoa vier conversar com você, você vai ter que aprender a ouvi-la. E talvez ela vai dizer para você coisas que você não queira ouvir. Mas quando ela disser para você o que você não quer ouvir, e ela falar com amor para você, lembre-se que Jesus fez isso com todos aqueles que chegaram diante dele com questões pessoais. Diante disso, ele ficou abatido e triste, porque tinha muitas riquezas. E se esse texto fosse continuar no contexto atual, talvez a gente poderia continuar esse texto assim. E indo para outra igreja, onde encontrou um pastor que realmente compreendia seu problema e o apoiava integralmente. Essa é uma possibilidade. Porque você fala a verdade com amor, você toca no caráter, você toca onde tem que tocar. E o que dói às vezes na gente não é o fato de alguém sair da comunidade. Porque uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos é o seguinte: liberdade. O Evangelho não te prende a lugar nenhum. Você não tem que ficar prendendo pessoas, acorrentando pessoas a uma comunidade. Você pode deixar que elas decidam ir ouvir. Mas o problema é quando você tem uma conversa crucial com alguém e a pessoa sai daqui e ela vai, vira a esquina e entra numa outra comunidade. E lá o pastor ou a pastora, ou seja lá quem estiver liderando, recebe essa pessoa sem ao menos perguntar o porquê que ela está lá. Principalmente se ela aparecer com um BMW, com uma Ferrari. Principalmente se ela morar numa casa de classe média alta. Porque se esse jovem, por exemplo, tivesse chegado para os discípulos, você já parou para conjecturar o que pode ter acontecido? Pô, Jesus está lá assim, naquela correria, e o cara fala: não vou falar com Jesus, não vou falar com os discípulos dele. E chega para a galera e fala: ó, galera, estou com uma dúvida aqui. E aí os discípulos iam olhar aquele carrão, cara. E talvez um ia conversar assim com o outro, fazer: ó, pega leve com ele. Porque veja bem, se esse cara entrar para o nosso grupo, velho, sabe aquele negócio da gente ter que ficar naquele aperto de multiplicar pães e não saber o que Jesus ia fazer? Acabou, não ia ter mais. Mas quando é com Jesus, a coisa é séria. E aí você tem na comunidade cristã também, conosco a coisa é séria.
a gente tem que avaliar se a gente está querendo mudar o ambiente, se nós queremos que Deus mude quem nós somos nessa jornada. Mas podia acabar de uma outra maneira, pior ainda, esse texto. Ele permaneceu na igreja, com um grupo de pessoas que lhe davam total apoio e também discordavam de Jesus. Vocês percebem como que isso é nocivo para uma comunidade? Como que é nocivo para uma comunidade quando a gente age que nem um casal, aonde a mãe fala para o menino ou para a menina, não vai e pronto. E aí o pai só dá aquela piscadinha e fala assim, e leva ela no quarto e fala, não, sua mãe não está legal hoje, está meio nervosa. Pode ir que eu me viro com ela. Já pensou? Que dentro da comunidade cristã pode acontecer isso? De você ter um grupo que também está resistindo às palavras de Jesus e acolhe aquele que resistiu às palavras de Jesus e continua sabotando o grupo, sabotando a comunidade. Nós não queremos isso, nós queremos uma comunidade onde nós possamos ser verdadeiros, possamos ser amorosos uns com os outros. E se a gente for questionado, a gente pode ser questionado, mas a gente quer ser questionado não no achismo, que nem a música que nós cantamos aqui, não fale que o conhece se você esquece em cada esquina. E ele fala lá no momento lá, eu quero te buscar na tua palavra e não no que eu acho, ou no que eu sinto. Nós queremos ser uma comunidade sólida. Quando você vem aqui, você vem para ter uma experiência intelectual, emocional, você vem para ter uma experiência onde você é confrontado com os valores. Não é para você avaliar se você sentiu 2, 3, 4, 5 arrepios, se você chorou. Isso não é medida. Você pode chorar, você pode se emocionar, mas isso não é critério para você decidir se Deus falou com você nessa manhã. O critério é você ouvir, porque um discípulo de Jesus ouve atentamente o que Jesus diz. E um discípulo de Jesus se empenha para pôr em prática. Diante disso, irmãos, a reflexão para nós nessa manhã é essa. Como discípulo de Jesus, qual é a conversa crucial que hoje Jesus está tendo com você? Quando você ouve nessa manhã essa mensagem, o que Jesus está falando para você? Talvez a sua fenda seja ambição. Talvez não, talvez você tenha negócio de aprovação. Você não quer ficar mal com ninguém. Você não quer ser criticado, você quer ser uma pessoa, gente boa, legal. Mas isso não vai transformar ninguém. Talvez você esteja lidando com os apetites da sua alma. Você não se sacia com nada. Você sempre quer mais, e mais, e mais, e mais. Pode ser mais dinheiro, pode ser mais comida, pode ser mais imagem, pode ser mais prazer, pode ser mais um monte de coisa. Você não consegue dar um basta e falar assim, opa, acabou, parou. Isso aqui está tomando conta da minha vida além do que deveria. Aí você está gastando muito tempo, por exemplo, em redes sociais, quando você deveria estar gastando tempo em outras coisas na sua vida. Mas isso é só os jovens. Fica tranquilo, rapaziada, não é só os jovens. Isso aí é epidemia. É marido e mulher que não tem mais relação, por quê? Porque quando vai dormir de noite, um está no celular, o outro está no outro celular dele. E eles vão dormir, não dão boa noite mais, não dão um beijo, porque às vezes um dorme antes do outro desligar o celular. Isso quando um deles não está traindo o próprio marido, a própria esposa, no celular, na cama com o seu cônjuge. E eu não estou falando de conversas com outra pessoa. Isso quando um deles não está se satisfazendo na pornografia ali, enquanto o outro está do seu lado. Vícios. Às vezes a gente está tentando suprir o anseio pela eternidade com bebida. Você pode beber? Pode beber, filho. A pergunta é, o quanto é suficiente para você? O quanto é suficiente? O quanto basta para você beber? Tem gente que não quer mais tomar nenhum partido no serviço, nem na comunidade, nem fora dela. Por quê? Porque quer viver vida louca, vida de prazer. Um apetite por prazer, por momentos
de alegria somente, não querem encarar às vezes o sofrimento do outro, não querem encarar a dor. Se nessa manhã você tivesse perguntado: Jesus, o que eu faço para ter vida eterna? O que Jesus ia falar para você? Se desfazer e dar. O que Jesus ia mandar você abrir mão nessa manhã? Reflita. Como discípulo de Jesus, como você tem reagido diante de conversas cruciais? Quando alguém tem uma conversa séria com você, você sai falando e contando e fazendo um fuzuê. É porque fulano falou isso, que eu não gostei, porque não sei o quê, e é na pizzaria, e é na lanchonete, é na esquina, ou no próprio culto. Ou você tem tido um coração maleável, igual de Jesus, que sabe digerir as coisas e espera o momento certo, para poder voltar no seu irmão e ou discordar dele, ou concordar com ele. Você é alguém com o coração aberto para ser repreendido, exortado, num contexto de amor? Eu sei que muitas pessoas ao longo da história têm sido feridas em comunidades cristãs, em igrejas. Porque infelizmente, uma das coisas que mais tem em comunidades cristãs, na religião como um todo, é o desejo de poder, de manipular pessoas. Uma pessoa ou um grupo de pessoas querendo manipular o resto. E colocar o resto sob o seu controle, sob o seu domínio. Mas essa não é a comunidade de Jesus. A comunidade de Jesus é onde eu e você nos deixamos dirigir. Nós nos deixamos. Ninguém nos obriga. E dentro da comunidade Aliança de Lagoa Santa especificamente, a gente não é perfeito nesse negócio, mas a gente está trabalhando para isso, a gente quer. A gente quer muito ser uma comunidade onde as conversas pessoais levem você e eu a um patamar mais elevado da vida com Jesus. E por último, como discípulo de Jesus, tem alguém que você precisa ir ao encontro nessa manhã e ter uma conversa crucial com essa pessoa? Enquanto eu estou falando, de repente, você pensou em alguém. Não como aquele que vem aqui e pensa assim: pô, isso que o Fernando está falando é muito legal, hein? Mas é para o meu amigo. Não. Isso é para você. Mas talvez você pensou assim: ó, tá na hora de eu sentar com um cicrano, um beltrano, e com amor e com verdade eu preciso abrir o coração para ele ou para ela. Talvez eu precise falar com meu pai. E com o seu pai, a Bíblia diz assim: repreenda o homem mais velho como se fosse o seu pai. Seja ele o seu pai ou seja um homem mais velho, faça com amor. Talvez é com sua mãe. E você é filho, você fala: meu, mas como é que eu vou fazer? Se você tiver amor e verdade, você pode chegar e falar: mãe, posso ter uma conversa com você? Pode. Eu estou sentindo isso, eu tenho visto isso. Talvez seja alguém da sua família. Talvez seja um irmão aqui da igreja, uma irmã aqui da igreja. O que você vai fazer? Deixa Jesus nessa manhã, primeiro, livrar você do medo de perder a aprovação e a admiração dos outros. Porque Jesus amava aquele jovem rico e Jesus não estava preocupado se ele ia perder aquele jovem. Você também não deveria estar preocupado. Mas você deve estar preocupado se quando você tiver uma conversa pessoal com alguém nessa comunidade, você vai fazer como Jesus fazia. Com amor e verdade. Com graça e verdade. Que tal a gente orar? Pai, essa jornada de crescermos como teus discípulos é um momento único que nós temos. Que quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente resiste, mais demora para a gente experimentar a alegria de sermos transformados pelo Senhor. Portanto, nessa manhã,
venha ao nosso encontro. E da maneira que só o Senhor sabe fazer, deixa a gente ouvir a Tua voz. Por favor. Faz de nós homens e mulheres que antes de falarmos, a gente saiba ouvir. Faz de nós homens e mulheres capazes de ouvir a Tua voz, acolher, botar em prática. Mas também homens e mulheres capazes de ter conversas cruciais com pessoas queridas. Eu sei, ó Deus, não dá pra gente sair tendo conversa com todo mundo, porque a gente não tem intimidade com todo mundo. E nem é esse o Teu objetivo. Mas aquelas pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor, com as quais nós estamos ligados afetivamente, com algum nível de confiança, Senhor, por favor, não nos deixa ser omissos e não nos deixa ser brutos, mas nos ensina com amor a fazer o trabalho pesado que o Teu Espírito Santo quer fazer em nós. Por favor, Jesus, se nessa manhã alguns de nós chegou aqui com essa pergunta sobre a vida eterna, ó Pai, que fique muito claro no coração de que o único que deve ocupar o centro da nossa vida é o Senhor, mais nada e mais ninguém. É isso que nós te pedimos, Jesus.